Continuando a falar dos times de 2018, agora tem um convidado de respeito, né? De respeito? Respeito, por favor. Respeita a minha história. Pelo menos. Ah, pera lá, e pelo a história amor de do Deus. São Paulo, ó. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos falar do São Paulo de 2018, que começou o ano muito bem, né? Só que não. A gente tá falando logo depois, na verdade, você tá assistindo, pode estar assistindo esse vídeo em qualquer momento, mas a gente tá falando logo depois do clássico Corinthians e São Paulo. São Paulo perdeu 2-1, mas já deu pra ver que o time, assim, uma das coisas que eu falei no vídeo do Corinthians é que dava pra ver muito bem que o Corinthians é um time bem já formado, com noção de esquema, e o São Paulo claramente em formação. Também essa é a mesma impressão que você tem? É a mesma impressão que eu tenho, ainda mais por conta de... Acho que a perda... Claro, o Corinthians perdeu talvez o grande jogador de 2017, que é o Jô. O Campeonato Brasileiro do Jô foi, assim, algo espetacular. Mas Sim. Mantendo ali uma base, não só a base, claro, do Carille, já de um esquema tático Sim. já formado, acho que facilita um pouco, a vida do Corinthians está um pouco mais facilitada, mesmo com a saída do Jô e ainda a procura desse camisa 9, né? Que não é o Casim, que não é o Júnior Dutra, Pelo amor de Deus, que não é nenhum desses caras, mas assim, a busca simplesmente por uma posição ali que faz diferença, mas você tem o Jadson no meio. Não é o que acontece no São Paulo. O São Paulo acabou perdendo o Prato, acabou perdendo o Hernanes, e esse esquema tático do São Paulo, o Dorival ainda não achou. E ainda com essa chegada de algumas peças que vão substituir. A gente tem o caso Cueva, que é um caso complicadíssimo. Esse é o mais complicado. A gente teve o Diego Souza que chegou. Diego Souza. Com um cara que teve o Anderson Martins também, que chegou pra zaga. O Anderson Martins, que chegou no Vasco, o Nenê. E o Nenê, que agora chegou também. E o Jean, goleiro do Bahia. E o Jean, mas assim, a gente olha, vamos começar pelo Diego Souza. Ele é o cara que veio, pra teoricamente, para substituir o Pato. Sim, ele é um cara que pode jogar no meio, como ele já atuou em algumas outras ocasiões. O começo de carreira dele foi muito assim. Jogando no esporte, ele era um cara que jogava não só na frente, mas ele jogava vindo buscar o jogo. Sim. Mas ele é o cara que no esquema Dorival, pelo menos que ficou até claro até agora, ele entrando ainda sem condições físicas e tal, ele vai ser o cara para substituir o Prato. Ele vai jogar um pouco mais avançado e o Nenê chega com essa obrigação, já que a história Cueva, talvez o desenrolar vai ser mesmo a saída do peruano. Você acha que ele teria que sair mesmo? O que você acha dele como... Eu acho um bom jogador, sem comprometimento, e não só sem comprometimento com o São Paulo, mas sem comprometimento porque o que ele fez de não ter se apresentado, no caso, ter se negado a viajar com a comissão, já tinha acontecido em 2017. Sim, sim. Quando o Pintado, se não me engano, era o interino do São Paulo na época. Aconteceu de novo agora, que ele não ele foi veio, relacionado. Pediu desculpa agora, falou que é uma grande pataquada, é papo pra boi dormir. É. E assim, o São Paulo, o que era o ideal? O ideal era se desfazer dele se tivesse uma proposta boa. Mas a proposta não é tão boa quanto os planos do São Paulo. A princípio, o que foi acordado entre São Paulo e Cueva era o seguinte: cara, joga aí, você tem a Copa do Mundo, o São Paulo não está participando de Libertadores, você tem uma pré-temporada para a Copa do Mundo excelente para você entrar em forma. No estadual, mano. No estadual, você vai jogar no time grande, você vai ter a visibilidade do Gareca, ele vai estar olhando o seu futebol. E, velho, você vai pra Copa do Mundo, joga com o Peru, você é um dos elementos principais do Peru. Faz seu nome e vai. Faz seu nome, a gente te vende tranquilo, você vai sair. Mas ele fica forçando essa situação, e se eu sou São Paulo, também não te libero não. Agora, tá pra fazer graça, então eu vou fazer graça. Então a gente não vai te liberar, a gente perde dinheiro, claro. Mas eu acho que é um perder dinheiro. Quem que sai perdendo mais é o Cueva. Pelo menos você preserva a imagem do clube, né? Exatamente. Pouco. Mas aí você vai ter o Nenê entrando. O que você acha do Nenê? Eu, assim, o Nenê, pra quem acompanha ele no Vasco, tipo, o Nenê, ele acabou virando um ídolo do Vasco recente, assim, né? Mas pra mim, muito pela deficiência técnica do time do Vasco nos últimos anos. Ele é um bom jogador, inegável isso, mas ele já tá com uma idade bem avançada. Sim. Cai demais, faz muita jogada de bola parada, e eu não acho que ele é um jogador pra, por exemplo, comparar com ele e o Cueva, tecnicamente, sem levar em conta a postura do Cueva. Tipo, o Nenê fica muito abaixo. Mas pode ser que no esquema do Dorival, dele sendo um cara para distribuir mais a bola, sim. Será que funciona? Eu não sei. Eu acho que assim, eu acho que o Nenê, questão técnica, eu acho, ele não é um jogador que tem muitos títulos na carreira. Não tem. Ele é um jogador que não conquistou muitos. É claro, ele conquistou um campeonato francês, ele conquistou, se não me engano, uma Taça Guanabara, ele conseguiu alguns títulos, mas não é um jogador que teve muita expressão, realmente. Ele se destacou no Palmeiras, é ídolo talvez, não um ídolo, mas é um cara respeitado lá no Paris Saint-Germain. Ele é o cara que fica aquém de um camisa 10 que um time tão grande quanto São Paulo também acho. Precisa. Para armar uma jogada com o Diego Souza, claro que a gente tem o Jusilei ali. Que, aliás, está jogando muito desde o ano passado. Sim, o Jusilei, olha, ele o Jusilei ali, ele faz uma cobertura com aquela zaga. Joga muito. Que não é brincadeira. A gente acaba, às vezes, falando muito do Rodrigo Caio, que não no clássico, mas no jogo anterior salvou uma bola que era assim, era quase... Fez um gol praticamente. Mas assim,
o Jusilei ali tem uma importância Ele joga muito, cara. primordial. Essa manutenção do Jusilei agora, tipo, ele é, assim, pra mim, um dos melhores jogadores do São Paulo. Eu acho assim... Eu acho que pode o render, Nenê o Neto pode pode render. jogar, pode render. Porque você tem o Jusilei ali, você tem o Petros pra fazer essa cobertura. E o Nenê ele São vai dois ficar bons livre volantes. pra armar com Diego Souza. Talvez o Brenner vai ficar ali mesmo, sendo essa promessa do São Paulo. Apesar do Pintado, o Pintado não quer que o São Paulo viva um momento de destacar e de lançar moleque. Como fez ano passado. Por conta dessa pressão que tá rolando. Não é hora de experimentar nada, não é hora de lançar moleque nenhum, é hora de ganhar título. O ano passado lançaram, né? Ano passado e retrasado lançaram, mas foi vendido todo mundo O imediatamente. Luiz Araújo praticamente. saiu rapidinho, foi uma Neres. super venda, o Neres também. Ambos que estão se destacando bastante no futebol europeu. Muito. Mas assim, eu acho que pode dar liga com o Nenê. Eu considero sim, eu acho que ele é um jogador técnico, concordo com você, acho que não tem talvez a cancha ali de jogador camisa 10 que o São Paulo, um time tão grande, precisaria ter, mas nesse momento, no momento atual... É o que tem, né? É basicamente o que tem. É o que tem. O Cueva seria o ideal? Seria, mas falta comprometimento. Por mim, deixa o peruano. Eu quero que esse peruano, Mas dá pra com ver. todo respeito à nação peruana, eu quero que o Cueva, amigo, eu quero que o... Mas a gente vai ver, esse estadual nada mais é do que uma grande pré-temporada, tipo, dá pra ver que a gente tem o Corinthians e o Palmeiras um pouco mais na frente. Começou agora, basicamente, assim, com os clássicos. Exato. Todos os times estavam se preparando para os clássicos. Começa agora, mano. Exato. E a gente tem o São Paulo, acho que do lado do Santos, dois times dos grandes paulistas que estão se formando ainda, não tem jeito. Tipo, são dois times que se... O Santos com o Gabigol trazendo agora, o Sacha, que são jogadores Exato, que é bem... as pessoas têm dúvida ainda, né? Então, tem muita coisa pra rolar ainda, mas ainda vamos falar mais, ainda falta a gente falar do Santos, tem que falar de outros times e o Luciano vai dar o desprazer de voltar aqui outro dia. Quem sabe com o título paulista do Ah, São Paulo. para Não com acredito, isso. não acredito. Vai ano de Copa do Mundo, esse canal aqui, ó, vai bombar, amigo, vai bombar. Falou.